Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando no fim do nosso estudo e agora nós vamos estudar o diagrama de ferro-carbono. Bom pessoal, antes de nós iniciarmos o estudo do diagramas de fase do ferro-carbono, eu quero passar para vocês um pouco do conceito sobre as reações de três fases nos diagramas de fase. Vocês já viram, né, anteriormente essa reação eutética, né? Então só relembrando que ela ocorre durante o resfriamento aqui a partir do ponto eutético de composição eutética, onde eu vou ter uma fase líquida que durante o resfriamento ele vai se transformar em duas fases sólidas distintas, alfa e beta, né? A reação peritética eu vou ter uma fase sólida mais uma fase líquida que durante o resfriamento a partir do ponto peritético ele vai se transformar em apenas um sólido de composição diferente do sólido anterior, ou seja, eu teria um sólido alfa, agora eu vou ter um sólido beta. A reação monotética, ela acontece, eu tenho um líquido de composição distinta que durante o resfriamento, ele vai se transformar em um sólido alfa mais um líquido de composição distinta do líquido que eu tinha anteriormente, né? Então eu vou ter aqui duas fases. Uma fase líquida que vai se transformar em uma fase sólida mais uma fase líquida de composição diferente da que eu tinha anteriormente. A reação eutetoide, né? Eu tenho aqui um sólido de composição distinta, né? Aqui denominado de gama, né? Onde durante o resfriamento ele vai se transformar em duas fases sólidas de composição distintas, né? Neste caso aqui, alfa e beta. A reação peritetoide eu vou ter o contrário, eu vou ter uma composição, né, de duas fases sólidas, alfa e beta, que durante o resfriamento a partir do ponto peritetoide ele vai se transformar em apenas uma fase, né, de composição gama aqui neste exemplo. Então, só para exercitar esses conceitos que a gente viu anteriormente, vamos tentar identificar aqui nesse gráfico, né, essas reações. Então, né, o primeiro a 2.000 graus aqui, a 10% de B, né, eu vou ter aqui a reação peritético, onde eu vou ter aqui um sólido mais um líquido que vai dar origem a um sólido alfa. A 1.400 graus com 50% aqui de B, eu vou ter a reação eutético, onde um líquido ele vai dar origem a um sólido alfa mais um sólido beta. A 1.100 graus aqui a 80% de B nós vamos ter a reação monotético, onde uma fase líquida ela vai se transformar, né, numa outra fase líquida de composição diferente da anterior e mais um sólido beta. A 600 graus aqui nós vamos ter a reação eutetoide, então tem aqui o sólido alfa, que a partir desse ponto aqui de 15% de B, ele vai se transformar nos sólidos θ e beta, perdão, é delta e beta. E a 400 graus aqui nós vamos ter a reação eutética novamente, né, onde temos uma fase líquida que a partir desse ponto aqui vai se transformar em dois sólidos, né, de composições distintas, beta e gama. Nesse diagrama aqui a gente não tem a reação peritetóide, né, onde é que a gente teria dois sólidos de composição distinta que se tornaria apenas um sólido. Agora eu apresento para vocês aqui o diagrama de fases do sistema ferro-carbono. Esse diagrama de fases aqui ele é muito importante, né? Ele abrange a família dos ferros, família dos aços, a família dos ferros fundidos, né? Nós vamos ter algumas soluções sólidas
distintas aqui, né? Temos o ferro delta, o ferro gama, que é conhecido como austenita, temos a ferrita alfa, né? O ferro alfa, também conhecido como ferrita, temos a cementita, que também é conhecido como Fe3C, e vamos ter, né, nesse diagrama reações peritética, eutética e eutetóide. Um ponto importante aqui é que vocês estavam acostumados nos diagramas que iam de 0 até 100% com relação às soluções, mas aqui no diagrama de aço carbono é comumente ele representado até 6,7%, que é geralmente porque a utilização do ferro carbono é com baixas proporções de carbono. Então, no diagrama de ferro carbono, né, nós vamos ter a solução sólida do ferro delta. Ele está compreendido bem nessa pequena região aqui. Ele tem como característica, né, a sua estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Nessa região maior aqui nós vamos ter o ferro gama, que ele também é conhecido como austenita, onde ele vai ter a máxima solubilidade de carbono dele vai ser neste ponto aqui, que é igual a 2,11% de carbono, né? Nessa temperatura de 1148 graus, né? Essa pequena região aqui vai ser compreendida como a ferrita, né, ou ferro alfa, né, onde a máxima solubilidade de carbono vai ser em 0,02% nessa temperatura aqui de 727 graus. Nós também temos o outro composto que é a cementita. Ela vai estar presente nessas duas regiões aqui junto com o ferro gama, e aqui vamos ter a ferrita mais a cementita. Ela também é conhecida como Fe3C, que é essa forma química aqui. Nesse slide aqui eu trago para vocês, né, as formas, né, alotrópicas do ferro. Então o nosso ferro delta aqui ele tem uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. A austenita, né, o ferro gama, ele tem uma estrutura cúbica de faces centradas. E a ferrita, né, o ferro alfa, ele tem também, né, uma estrutura cúbica de corpo centrado, a mesma do ferro delta. Nessa tabela aqui a gente consegue ver os raios atômicos, né, de ambas essas estruturas cristalinas, alfa, delta e gama, né? Então o ferro alfa e o ferro delta, né, eles têm a mesma estrutura cúbica de corpo centrado, mas ele tem uma pequena variaçãozinha aqui no raio atômico do ferro. Já no ferro gama, né, na austenita, tem-se uma maior variação, né? Então o espaço intersticial, né, desse ferro cúbico de faces centradas, ele é maior do que do ferro cúbico de corpo centrado, né? Então assim eu posso acomodar mais carbonos. Então eu vou ter um limite de solubilidade maior, né, no ferro cúbico de corpos centrados. E as soluções elas são mais fortes, né? Essas soluções com carbono são mais fortes do que no ferro cúbico, né? Porque esse reforço intersticial vai impedir que ocorra os deslocamentos dos defeitos, das discordâncias, né? Que vocês vão ver isso mais profundamente lá quando estudarem as propriedades mecânicas. Então, ferro com composto de carbono, nos interstícios ele sempre vai ter mais resistência, né, aos deslocamentos dessas discordâncias do que um ferro puro. Aqui então nós podemos identificar os tipos de reações, né, que temos no diagrama do ferro carbono. Então nesse primeiro ponto aqui nós vamos ter o ponto peritético, onde temos um líquido, né, mais o ferro sólido
delta, que a partir desse ponto ele vai dar origem a um sólido de composição gama, né, que é o nossa austenita, né. Esse ponto, né, ele está localizado aqui a 1495 graus, numa composição de 0,25% de carbono. Esse é o ponto peritético. Aqui a gente tem o ponto eutético, onde a fase líquida, né, ela vai se transformar durante o resfriamento na fase sólida, que é o ferro gama, né, a austenita, mais a cementita. Esse ponto, né, ele está localizado a 1148 graus, né, numa composição com 43% de carbono. E esse outro ponto aqui é o ponto eutetoide, onde a nossa austenita, né, o nosso ferro gama, ele vai durante o resfriamento, ele vai se transformar no ferro alfa, né, a ferrita, e o outro sólido que é a cementita. Então esse ponto ele está localizado a 727 graus, numa composição de ferro com 0,77% de carbono. Destacando em especial essa reação eutetoide com 0,77% de carbono, né? Durante o resfriamento aqui vamos ter a formação de duas fases sólidas, né? A nossa ferrita alfa, e a nossa ferrita alfa ela é composta aqui, né, de 0,02% de carbono, né? Então o máximo de solubilidade do carbono na matriz do ferro da ferrita vai ser 0,2%, e vou ter também a formação de mais uma outra fase sólida, que é a nossa cementita, nosso Fe3C, e a máxima solubilidade, a composição dele vai ser com 6,67% de carbono, que vai a máxima solubilidade de carbono na cementita. Então, essa junção dessas duas fases da ferrita alfa mais da cementita eu chamo de perlita, né? E aqui a gente consegue identificar que forma como se fosse um sanduíche, que nós vamos ter aqui a ferrita, né, o ferro alfa, intercalado com a nossa cementita, né, sucessivamente, né, formando um sanduíche. E aqui a gente consegue perceber, né, temos uma micrografia lamelar dessa perlita, onde vamos ter, né, essas camadas alternadas da ferrita alfa com a nossa cementita. Novamente, isso tudo, né, nós chamamos de perlita. O aço de composição eutetoide, então nessa região aqui, conseguimos identificar que vamos ter apenas uma fase sólida, que é o nosso ferro gama, a nossa austenita. Então, à medida que ele vai passar, que ele vai haver o resfriamento, ele vai passar da interface, do ponto de composição eutetoide, nós vamos ter a formação de duas fases, né, como nós vimos anteriormente, né, aquelas camadas lamelares, né, de ferrita alfa, né, com a cementita, nosso ferro Fe3C, né, que eles vão estar formando como se fosse um sanduíche. Aqui nós temos uma ampliação, novamente só reforçando, né, onde tem-se as camadas alternadas da ferrita alfa e da nossa cementita, né? Então eles vão estar alternados uma à outra, né? E isso tudo nós chamamos de perlita. E num aço de composição eutetoide, que é bem nessa linha aqui, com 0,77% de carbono, nós vamos ter 100% de perlita, né? Então, essa austenita ela vai dar origem à nossa ferrita, alternada com a cementita, e isso tudo a gente, como eu já falei anteriormente, só reforçando, isso a gente chama de perlita. Então aqui a gente tem a microestrutura, né, de um aço 100% perlítico.
Então, para finalizar, né, nós vamos fazer um exercício de análise do diagramas de fase. Então, ele me pede para determinar as fases presentes, proporção e composição, né, de cada uma das fases nas temperaturas de 900, 800, 730 e 720 no gráfico, né, no diagrama de fases do ferro-carbono. Então, novamente, né, vou fazer sempre aqueles mesmos passos que a gente fez até aqui. Vou marcar então os pontos, vou traçar linhas horizontais em cada um dos pontos até cortar todos os eixos que eu tenho. Então, vamos começar primeiro para o ponto A. Então, no ponto A, ele está localizado nessa região aqui. Eu vou ter apenas uma fase presente, que é a nossa fase gama, né, que é a austenita. A composição dessa fase vai ser exatamente, né, o que está aqui marcado nessa linha vertical, que é cerca de 1,25% de carbono, é o que nós temos presentes nesse ferro austenítico. E a proporção dessas fases, né, como eu tenho apenas uma única fase, eu vou ter 100% de ferro gama. Agora vamos para o ponto B. Então eu já faço aqui as linhas verticais onde é que vai cortar, né, a nossa linha onde eu passo a ter a transição de uma fase única gama para duas fases sólidas. E também faço aqui nesse extremo onde corta o meu eixo vertical. E eu faço análise das fases presentes, né? Então nessa região aqui eu vou ter duas fases presentes, uma delas é a fase do nosso ferro gama, que é a austenita, mais a cementita, que é o nosso Fe3C. Para eu calcular a composição de cada uma das fases, né? Então, para eu saber a composição da fase da austenita, eu vou aqui até a intersecção, né? Onde corta essa linha do ferro gama, né, que ele vai estar aqui em torno de 1% de carbono. Então essa é a minha composição dessa fase. E a composição da minha fase da cementita, né, vai ser aonde corta esse eixo vertical, que vai corresponder a 6,67% de carbono. Para eu calcular, né, as proporções, novamente, né, eu vou sempre adotar a mesma questão da regra da alavanca. Então vou primeiro calcular a proporção de austenita, o meu ferro gama, onde eu vou fazer o braço de alavanca com relação a essa distância aqui, onde eu vou ter aqui nesse extremo 6,67 menos o 1,25 dividido pela distância total, que é o 6,67 menos o 1, né? Multiplicado por 100, eu vou chegar na proporção que minha austenita é em torno de 95,6%. Posso fazer isso diminuindo do por 100 para chegar nessa outra proporção aqui, mas eu vou calcular, né, faço o contrário aqui do braço de alavanca com relação a essa distância aqui. Essa distância aqui vai ser o 1,25 menos 1, dividido pela distância total, né, que é o 6,67 menos 1 multiplicado por 100, chego aqui no 4,41% a proporção de cementita, nesse ponto B. No meu ponto C, eu já aproveito e faço aqui a marcação onde tem a intersecção com a linha da transição para a fase gama da austenita, e também faço a marcação aqui onde tem a intersecção com o meu eixo vertical. Ele está presente aqui nessa mesma região do ponto B, né, onde nós vamos ter duas fases presentes, a fase do ferro gama, a austenita, mais a cementita, duas fases sólidas. Para eu calcular a composição dessas fases, né, a composição da austenita vai ser esse ponto de intersecção aqui em torno de 0,8% de carbono, né, ele corresponde a 0,8% de carbono. E a composição da nossa fase de cementita, ela vai ser
em torno de 6,67% de carbono. Para eu calcular a proporção dessas fases, eu aplico então a regra da alavanca, primeiro em relação à austenita, né? Eu faço com esse balanço aqui, que é o meu 6,67, essa distância aqui, menos 1,25, dividido pela distância total, que é o 6,67 menos o 0,80. Multiplico por 100, isso vai dar 92,3%. Vou fazer o cálculo para o outro lado, né, que é o Fe3C, a nossa sementita. O braço de alavanca aqui vai ser os 1,25 menos o 0,8, que é essa distância aqui, dividido pela distância total, né, 6,67 menos o 0,8. Isso tudo multiplicado por 100, vou achar 7,77%. Se eu somar aqui, eu chego a 100%, então está ok esse cálculo. E agora, por último, o ponto D, né? Então faço primeiro as marcações onde corta o nosso eixo vertical aqui e onde corta, né, esta linha de transição para única fase alfa, né, a cerca de 0,019% de C, aqui é igual a 6,67% de C. Então, para eu identificar as fases presentes, esse ponto está correspondido aqui nesta região, onde eu vou ter presentes duas fases, o ferro alfa, né, a nossa ferrita, e a cementita. Para eu calcular a composição dessas fases, né, então nossa ferrita, né, nosso ferro alfa, eu vou pegar, né, a proporção referente a esse ponto de intersecção aqui com a fase alfa, que vai ser igual a 0,19% de C. E o nosso ferro Fe3C, né, a nossa sementita, ele vai ser igual aqui, essa intersecção com esse eixo vertical, que é 6,67% de C. Para eu calcular a proporção das fases, eu vou aplicar a regra da alavanca. Então, para saber a proporção de alfa, né, eu pego esta distância aqui que vai ter fazendo alavanca em alfa, ou seja, o 6,67 menos o 1,25, dividido pela essa distância total, que é os 6,67 menos o 0,019. Multiplico por 100, eu vou chegar que a minha proporção de alfa é igual a 81,5%. Faço o inverso, para eu chegar à proporção de sementita, né? Pego essa distância aqui, que é os 1,25 menos o 0,019, dividido por essa distância total, que é o 6,67 menos o 0,019. Tudo isso eu multiplico daí por 100, chego que a minha proporção do Fe3C, né, a sementita, é igual a 18,5%. Se eu somar isso aqui, eu vou chegar a 100%, então sinal que o cálculo está correto. O enunciado pedia para desenhar, então nessa região aqui, neste ponto, né, nós estamos dentro da região onde eu tenho presentes apenas uma fase, a nossa austenita, então aqui vai estar desenhado, né, apenas a austenita, a fase da austenita. À medida que vai acontecendo o resfriamento, eu passo aqui desse limiar, né, de intersecção, né, da fase austenítica, eu vou começar a ter o surgimento da fase sementita. A partir então do momento que vai ter o resfriamento, né, eu vou ultrapassar essa temperatura eutética, nós vamos ter a formação da ferrita alfa, que ela vai estar disposta em camadas lamelares, né, alternadas com a sementita. E isso, claro, nós chamamos, né, de perlita. Bom, pessoal, encerramos aqui então esse estudo sobre o diagramas de fase. Eu procurei ser bem objetivo, procurei também fazer vídeos mais curtos. É claro que o assunto ele não se encerra aqui, né? Ele é bem mais extenso, né? Tem bem mais coisa, mas isso que eu selecionei e acabei
trazendo, passando para vocês aqui, eu acredito que vai ajudar vocês bastante, principalmente na prova. E qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail ali, eu fico à disposição. Obrigado.